Saúde, irmão, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um motivo de muita alegria estar com os irmãos para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. O meu nome é Vera Lúcia Góes dos Santos. O meu RAM é 234-0-52-5. O polo é 757, São Paulo, Zona Leste, Itaquera. Eu gostaria de iniciar esse sermão lendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinhas. O título que eu dei a esse sermão é Jesus sente a dor do seu coração. Introdução. Uma mãe pode ter 10 filhos, mas ela não gostaria de perder nenhum deles. Agora vamos imaginar uma mulher que não era só mãe de um defunto, mas também viúva. Ser mulher nos tempos de Jesus já era difícil, ainda mais sendo viúva. Mulheres não tinham como sobreviver sem marido. E agora, sem seu filho, seria impossível. Vamos já imaginando a situação dessa mulher. Já sofria com a dor de não ter um esposo, por ele ter morrido. E agora perde o seu único filho, que é o que ajudava ela a sobreviver. E eu dei 3 tópicos para esse sermão. O primeiro é por que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. O segundo é por que todos ficaram com medo. E o terceiro é por que glorificaram a Deus. Vou começar respondendo o primeiro. Naim ficava a 3 quilômetros oeste de Endote, cerca de um dia a pé de Cafarnaum. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim por compaixão, pois ele sentiu a dor do coração daquela pobre mulher, que já havia perdido seu esposo e agora seu único filho. Agora vamos imaginar como era o sofrimento daquela mulher, viúva e agora com o seu único filho morto. Como seria a sua vida se Jesus não houvera chegado ao momento em que o funeral estava passando? E nós vimos no texto que muitas pessoas estavam chorando, mas só a voz do coração daquela mãe foi ouvida e sentida por Jesus. Nós podemos entender que sem a atuação divina aquela mulher não sobreviveria, mas a graça de Deus entrou em ação, ressuscitando o seu filho, pois Jesus sentiu a dor do coração daquela mulher. E eu quero falar também nessa noite que assim como Jesus sentiu a dor do coração da viúva de Naim, ele também sente a dor do teu coração. Mesmo que você não contou a sua situação para ele, pois aquela viúva também não havia pedido socorro a ele. Mesmo assim, ele foi de encontro a ela e socorreu, pois em Salmo 46, versículo 1, nos diz que ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu não sei o que você está passando, qual a sua situação,
qual o seu sofrimento, onde está a sua dor. Mas eu quero falar para você nesta noite que o mesmo Jesus que sentiu a dor do coração daquela mulher, ele também pode sentir, ele sente também a dor do teu coração. Com a dor que tem atingido ou tem afligido o seu coração, saiba que o Senhor neste momento pode sentir a dor do seu coração. O motivo para Jesus ressuscitar o defunto não foi outro, senão o próprio amor, como diz em Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e sobre os injustos. O favor de Deus por nós é pura graça. Mesmo sem a viúva pedir, Deus sentiu a sua dor e socorreu, trazendo o seu filho à vida novamente e alegrando o coração da sua mãe. Louvado é o nome santo do Senhor. Engrandecido é o nosso Deus, que tem esse amor, que tem essa graça por nossas vidas. Às vezes nos falta ânimo para pedir uma intervenção divina que nos pareça impossível. E contudo, Deus responde aos nossos desejos quando não ousamos pedir. Talvez você esteja pensando que o seu problema ele é impossível. Mais impossível do que a ressurreição de um defunto. Para Deus não tem impossível. E Ele pode chegar na tua vida da mesma forma que Ele chegou na vida daquela mulher. Uma hora que ela já estava em desespero, ela não esperava que o problema dela seria solucionado, mas Jesus chegou. Talvez Jesus esteja chegando hoje na sua vida e Ele tem a solução para o seu problema. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Por que todos ficaram com medo? O poder de Deus se apoderou de todos. E aquela multidão que o seguiam, aquela multidão que seguia o funeral, viram Jesus ressuscitar o filho da viúva. Imagina, né? Você vê um morto sendo ressuscitado. A multidão foi impactada pelo poder de Deus, a ponto de ter medo. Durante 400 anos, Israel esperou por um homem que falasse da parte de Deus. A ressurreição do defunto foi uma prova suficiente de que Deus visitara o seu povo. O povo pensava que Jesus era um profeta do Antigo Testamento, pois ele proclamava corajosamente a mensagem de Deus. E às vezes ressuscitava mortos. Elias e Eliseu ressuscitaram criança. Nós podemos ver isso em 1 Reis 17, o versículo 17 ao 24. 2 Reis 4, do versículo 18 ao 37. As pessoas estavam certas em pensar que Jesus era um profeta, mas ele é muito mais do que um profeta. Ele é o próprio Deus. Eu não sei se vocês que estão aqui nessa noite têm se maravilhado com o poder de Deus, têm ficado impactado com o poder de Deus. Talvez como aquelas pessoas que seguiam o cortejo fúnebre já tinham ouvido falar de Jesus, pois ele era conhecido naquela região por proclamar o reino de Deus. E veio Jesus da Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: arrependei, porque vos é chegado o reino de Deus. Porque é chegado o reino de Deus. Lucas 1, versículo 14 e o 15. E também pelo fato dos milagres que realizava. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos o traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas 4, versículo 40. Eles conheciam Jesus de ouvir falar, como Jó, 42:5, que conhecia a Deus de ouvir falar. Quantos aqui já foram impactados pelo poder de Deus? Quantos aqui já tiveram um real encontro com Deus assim, impactante? Louvado é o nome santo do Senhor.
Quantos aqui já tiveram alguma experiência sobrenatural com Deus? Faça uma reflexão neste momento. Aí onde você está, busque lá no seu interior se alguma vez você já foi impactado com o poder de Deus. E aproveitando esse momento dessa reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive aos 15 anos de idade. Eu não era evangélica, não conhecia ao Senhor Jesus. E eu me lembro que minha mãe devia estar trabalhando, com certeza, e os meus irmãos, eu não consigo me lembrar onde os meus irmãos estavam. Eu tinha muitas dores no meu maxilar. E esse dia eu me levantei com muita dor, então eu estava deitada mesmo, que doía muito. E eu quieta ali, eu me levantei. E nesse tempo eu já fumava. E eu fui no chão, peguei uma bituca e fui acender essa bituca. Quando eu fui para acender, eu escutei uma voz que vinha do alto dizendo assim: filha, não fume. Eu me assustei, joguei aquela bituca fora, meu coração disparou e eu fiquei olhando para o alto, para aquelas telhas. Eram umas telhas de barro e eu vi a voz bem do alto, querendo saber quem falou comigo. Mas no meu interior, mesmo que eu não servia ao Senhor, não conhecia, eu sabia que era Deus que tinha falado comigo. E por alguns momentos, não me lembro o tempo, mas eu não quis fumar, porque aquela voz ficou no meu coração. Foi uma experiência para mim muito marcante, que marcou a minha vida até hoje. E hoje eu digo com convicção que era a voz de Deus. E não foi uma voz falada ao nosso coração como Deus, já tenho certeza, você que tem aqui, que serve ao Senhor, que está aqui nessa noite, você já teve, né, Deus falando, já ouviu Deus falando ao seu coração. Mas essa voz, ela foi audível aos meus ouvidos. Eu escutei, como eu estou falando aqui, uma voz suave, dizendo: filha, não fume. Para mim foi uma experiência muito impactante, porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele falou comigo numa hora que eu estava precisando verdadeiramente de socorro. Na hora que não tinha ninguém ali, não estava irmão, não estava mãe, não tinha ninguém. E ele falou comigo para me livrar do perigo, me livrar. Louvado é o nome santo do Senhor. Então essa é a experiência que eu tive com Deus, quando eu não conhecia, né? Depois tive vários que eu não posso contar nesse momento. E o terceiro ponto que eu fiz é: por que glorificaram a Deus? Eles glorificaram a Deus, pois só alguém com muito poder poderia ressuscitar alguém. E naquele momento, eles reconheceram a sua grandeza, majestade, bondade e compaixão, que só um Deus de amor pode ter. Sendo assim, não tinha como não glorificá-lo. Porque eu, nessa experiência que eu acabei de contar, eu glorifiquei a Deus, né? De uma forma minha, de uma forma sem conhecê-lo, mas eu glorifiquei a Ele. E você tem glorificado a Deus na sua vida, por sua bondade e misericórdia? Talvez você não teve nenhuma experiência assim sobrenatural, mas quero te dizer que você é um milagre. Glorifica Ele por você estar aqui nesta noite, tendo a oportunidade de ouvi-lo através desse sermão. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Adorado é o nosso Deus. Então nós temos razão, motivos, né, para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor. Porque aqui nós conhecemos a história da Bíblia, que está nos falando aquilo que Jesus fez, a atuação divina dele. E muitas vezes nós temos a própria experiência com ele. Louvado é o nome santo do Senhor. E eu gostaria agora de concluir esse sermão. Através desse texto, podemos conhecer a história da viúva de Naim, que teve seu filho ressuscitado.
pois o Senhor Jesus sentiu a dor do coração da pobre viúva, ou seja, daquela pobre viúva. Nós vimos também que veio temor sobre aquela grande multidão, pois o povo entendeu que um grande profeta se levantou entre eles. Então o povo glorificaram a Deus, reconhecendo seu poder e majestade, por ter ressuscitado aquele jovem. Que possamos a cada dia temer a Deus e glorificá-lo com nossas vidas, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só Ele é aquele que te socorre, mesmo quando você não pede socorro. É Ele que sente a dor do teu coração, mesmo quando você não expressa nos seus olhos as lágrimas, mesmo quando você não grita, mesmo quando você não fala com ninguém. Deus conhece o teu coração e a tua dor. Ele não só conhece o teu coração e a tua dor, mas Ele também quer te ajudar. Ele quer te consolar. Assim como Ele consolou aquela viúva. Assim como Ele trouxe alegria de volta ao coração daquela pobre viúva. Ele quer te alegrar aqui nessa noite. Ele quer te alegrar. Louvado é o nome santo do Senhor. Você que entrou aqui pela primeira vez e ao decorrer deste culto e da mensagem, sentiu no seu coração o desejo de aceitar a Jesus. Vem aqui na frente para que possamos orar por você. Ou se você não quiser vir aqui, pode ficar aí que nós vamos orar por você. Você também que entrou aqui, mas está desgarrado do rebanho e sentiu no coração de retornar à casa do Pai. Vem aqui para que possamos orar por você. Pois tenho certeza que a sua entrada aqui não foi em vão. Não foi em vão. E assim, eu quero também agradecer essa rica oportunidade de estar fazendo parte, deste culto, podendo explanar esse sermão. Quero agradecer à Universidade Unicizemar, qual que eu faço parte. Tenho um prazer imenso de estar fazendo parte. Estou muito feliz por ter ingressado este ano na faculdade. Nunca pensei e nem sonhei. O Senhor me presenteou, com essa faculdade. Quero agradecer aos professores que são dedicados, amorosos, prestativos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.